Fala moçada, beleza? Aqui é o Kiko, professor de Biologia do canal aulastop.com. A dica é Enem, no último vídeo eu já falei sobre isso, né? Nós temos aqui o levantamento das últimas 7 edições do Enem, valendo prova que foi cancelada, PPL, segunda aplicação, tá tudo aqui, né? Então eu estou aqui só para comentar um pouquinho. Por exemplo, ecologia está disparado na frente, mas Kiko, o que é importante de ecologia? Ó, ecologia cai, relações ecológicas, eu fiz um videozinho sobre isso, sucessão ecológica pode aparecer, ciclos biogeoquímicos, eu gosto de dar destaque sempre para o ciclo do nitrogênio, sempre muito importante o nitrogênio, em todas as etapas do nitrogênio, que são 4, né? Fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Lembrando que a nitrificação é dividida em 2 partes, nitrosação, em que a amônia é convertida em nitrito, e nitratação, em que o nitrito é convertido em nitrato. Lembra, moçada, o nitrogênio é vital, todo ser precisa do nitrogênio para viver, afinal de contas eu preciso de nitrogênio, por exemplo, para formar as bases nitrogenadas, que vão formar os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e a gente precisa de nitrogênio para formar a amina, que está presente lá no aminoácido e, consequentemente, composição das proteínas. Mas a gente não consegue absorver o nitrogênio. Então, como que a gente pega esse nitrogênio? Nós, consumidores, usamos, adquirimos esse nitrogênio através da cadeia alimentar, consumindo compostos orgânicos nitrogenados, como, por exemplo, proteína. Mas os vegetais, moçada, eles conseguem absorver o nitrogênio na forma de nitrato principalmente, tá? Então, o vegetal, a planta, ela faz fotossíntese, show de bola e tal, mas ela não consegue pegar o nitrogênio na forma de N2 que está na atmosfera. Não, quem faz isso são micro-organismos do solo, beleza? Então, a planta, como que ela pega o nitrogênio? Principalmente na forma de nitrato. Então fiquem espertos com isso aqui. Relações ecológicas, ciclo biogeoquímico, teia alimentar, sempre muito importante. Lembra que na teia ou cadeia alimentar, a pontinha da flecha está indicada sempre para quem? Para quem vai consumir, tá? E não para quem é consumido. Então, ó, a setinha parte de quem é consumido para quem vai consumir, beleza? Lembra disso, toma cuidado para não inverter, se bem que Enem, nesse caso do Enem, é tranquilo porque é teste, né? Mas se fosse uma questão dissertativa discursiva, teria problema, tá? Na genética, moçada, genética não é uma coisa que costuma cair aquela genética propriamente, com conta, com cálculo e tal. Então pode cair o quê? Mais teoria. E junto com genética, que na verdade está envolvendo DNA, RNA, síntese proteica. Então lembrar, por exemplo, né, que o DNA, ao replicar, ele está construindo novas fitas de DNA. Isso é uma cópia de DNA, duplicação, né? Semiconservativa, lembra disso? E na transcrição, um único filamento de DNA dá origem a um filamento de RNA. Lembrando que existem RNAs diferentes, o mensageiro, o transportador e o ribossômico, tá? E aí nós teremos a síntese proteica. Então, tudo isso é importante, claro. Primeira, segunda lei de Mendel também é bacana. Sistema BO-RH, eritroblastose também pode ser interessante. Então dá para fazer uma apanhadinha aqui, ó, uma coisa que é bacana em genética. Herança sexual ligada ao sexo. Kiko, o que é herança ligada ao sexo? É quando o gene que eu estou trabalhando, o gene em questão, ele está presente somente no cromossomo X. Como o homem só tem um cromossomo X, ele só carrega um desses genes. A mulher tem 2 cromossomos X, a mulher pode carregar, então ela carrega os 2 genes. Por exemplo, eu estou falando de daltonismo, que é uma doença, uma doença não, mas uma deficiência em que ela é causada por um gene recessivo ligado ao sexo, tá? Então significa, por exemplo, que um homem daltônico é XDzinho, Y. O homem normal é XDzão, Y. A mulher daltônica é XDzinho, XDzinho e assim por diante, tá? Então, tudo isso aí relacionado à genética. Fisiologia. Fisiologia é importante assim, ó, parte de circulação é bacana. Lembrar, por exemplo, que na artéria a pressão é maior, tá legal? E a artéria ela tem capacidade para suportar essa maior pressão, porque ela tem mais músculo liso e ela é mais elástica que os outros vasos, né? Então a pressão maior é na artéria
depois nos capilares, onde ocorre trocas gasosas e por fim nas veias, tá legal? Isso é bacana. Parte de respiração, lembrar, por exemplo, da forma de transporte do oxigênio, principalmente ligado à hemoglobina, oxihemoglobina, da forma de transporte do CO2, que pode ser ligado à hemoglobina, carbohemoglobina, ou principalmente na forma de bicarbonato. Lembra que tem um cara aí chamado monóxido de carbono que compete com o oxigênio pela ligação com a hemoglobina e acaba então, se você tem monóxido de carbono ligado à hemoglobina, você não consegue transportar oxigênio, consequentemente pode ter hipóxia e até mesmo anóxia, o que pode levar à morte, é claro. Dentro da citologia, dá para a gente fazer uma ampliação, pegar um pouco de bioquímica, falar de carboidratos, lipídios, doenças como, por exemplo, a aterosclerose, falar de proteína, desnaturação. Fiz um vídeo para vocês sobre isso, tá? Dentro da citologia ainda, dá para falar sobre as organelas, as funções dessas organelas. Uma das mais importantes, o complexo golgiense, que vai armazenar e secretar substâncias, é super importante, tá? E aí, reino monera, protista, parasitologia, pode falar de doenças causadas tanto por protozoário como bactérias. Não está aqui, mas entra também os vírus, são sempre muito importantes. Lembrar, por exemplo, do sarampo, tá legal? Fica a dica aí, então, um bom Enem para vocês, tá? Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal para que vocês possam receber mais vídeos como esse. Beleza, moçada? Então eu fiz um apanhadão geral aqui de algumas coisas que podem aparecer lá no Enem. Espero que apareça e desejo todo sucesso para vocês, tá bom? Beijo, obrigado, moçada. Valeu!